Os bancos estão colapsando, há um risco sistêmico nesse instante, não estão conseguindo controlar a inflação. A Arábia falou, vocês não vão abastecer suas reservas de petróleo com os nossos petrolinhos aqui, vamos cortar a produção de petróleo, fazendo o preço subir para que vocês tenham mais trabalho no controle da sua inflação. Só que o problema dos Estados Unidos não é nada disso que eu falei. O problema dos Estados Unidos é o DeFi. O problema do DeFi. Soltaram um relatório e disseram: o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos publicou uma avaliação de risco ilícito de DeFi. A primeira avaliação de risco de DeFi do mundo, dizendo que é ilícito esse negócio todo aqui. Então eles estão exigindo que o setor privado estivesse em conformidade com os regulamentos de anti-lavagem de dinheiro e obrigações de sanções para evitar que atores ilícitos abusassem do serviço de DeFi. O problema é o DeFi. Tudo que está acontecendo, não tem nada para você ver aqui. Essa dívida é ilusão. Ixi, que isso? Essa dívida a gente rola, a gente aumenta o teto da dívida. Não vai prejudicar a vida dos americanos, não vai prejudicar ninguém, não prejudica o mundo. O que prejudica o mundo é o DeFi. Muito cuidado com o DeFi. Soltamos aí uma nota. Então aqui o Departamento do Tesouro americano dizendo o seguinte, publicou essa avaliação de risco, a primeira avaliação do mundo sobre o assunto. E aí eles dizem o seguinte, apesar de não ter uma definição aceita amplamente do que é o DeFi, no final das contas eles dizem o seguinte, esse termo é frequentemente usado livremente pelo setor privado. Esse termo é livremente utilizado pelo setor privado, geralmente para serviços que não são funcionalmente descentralizados. Não existe moedinha descentralizada. Existem empresas que funcionam em blockchain. É exatamente isso que os Estados Unidos estão falando, né? Foi um ponto positivo dizerem isso. Não tem uma tradução para o que é DeFi? Vamos traduzir o DeFi. O DeFi é justamente o oposto do que eles dizem ser. O DeFi não é descentralizado, são empresas que se dizem descentralizadas. Exatamente isso. Aqui eles acertaram. Então, muito cuidado. A única moeda descentralizada é o Bitcoin. A única commodity. O resto tem CEO, tem dono, tem venture capital, manipulam de qualquer jeito. Não funciona esse negócio de DAO. DAO é uma mentira, né? Decentralized Autonomous Organization, organização autônoma descentralizada. Aí quando vai ter a primeira votação de uma organização autônoma descentralizada, eles não respeitam a votação e fazem o que quiserem. Então não existe descentralização em moedinhas. E aí eles dizem, né, quais são os problemas. As justificativas para essa publicação, para esse perigo que é o DeFi em relação às finanças tradicionais, em relação à segurança dos Estados Unidos, é que a Coreia do Norte está entre os principais beneficiados da tecnologia. Coreia do Norte está ganhando dinheirinho com DeFi. Além disso, existem ladrões, hackers de ransomware, golpistas e outros agentes que utilizam tais plataformas para lavagem de dinheiro. Nossa, o DeFi é um mal na Terra. Temos que proibir todos os DeFis. Por quê? Eles é que causam o nosso problema aqui. Estão mirando nesse alvo. De acordo com o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência, o novo material deve fundamentar futuras discussões sobre o uso ilícito do DeFi. Então, eles já estão criando uma base para futuras regulamentações. Então, quando o pessoal pergunta, será que vai existir a tokenização de ativos em DeFi? Bom, tá aí, ó. Os Estados Unidos não querem que isso continue. E esse é o problema do mundo, né? O DeFizinho. Isso tudo recomenda que o governo João Biden forneça regulação no mercado, fortaleça a regulação no mercado. Regulação sobre essas empresas que se dizem descentralizadas. Isso acontece, galera. Isso acontece. SushiSwap, não é um protocolo descentralizado, um protocolo um dos mais antigos, recebeu uma notificação esses tempos, no mês passado. E aí a DAO do protocolo já separou milhões e milhões para que o dono do projeto se defenda na justiça. Veja que não existe descentralização, né? E o estudo recomenda que o governo fortaleça a regulamentação nesse mercado de DeFi. Não está claro quais os impactos que esse primeiro estudo sobre os riscos podem causar, os riscos do DeFi, ainda mais vindo do Tesouro dos Estados Unidos, que é o maior responsável por impor sanções a países e empresas pelo mundo. Contudo, o novo relatório indica que cresce a pressão no mercado de criptomoedas, visando especialmente plataformas descentralizadas. O Ethereum, muitos dos seus validadores estão sobre o compliance da OFAC, pois eles funcionam nos Estados Unidos, são empresas nos Estados Unidos que oferecem esse tipo de validação. E aí, com leis que proíbem, o DeFi é proibido, então as pessoas que fizerem transações, com as carteirinhas que fizerem uma transação de DeFi, olha só, já não pode mais fazer, porque aqui é proibido. E a OFAC sanciona, os Estados Unidos sancionam os países que estão fazendo isso pelo mundo. Será que os países vão querer receber sanções? As carteiras serem proibidas e tudo mais? Então tá aí, os Estados Unidos colocando um grande míssil em relação ao DeFi, porque esse é o problema do mundo. Olha o tamanho desse problema, 60 bilhões.
60 bilhões de dólares é o tamanho do DeFi nesse momento. No all-time high, chegou a ter 210 bilhões. Chegou a bater mais de 200 bilhões, 210 bilhões. Insignificante. Insignificante o dinheirinho que é transacionado nessas plataformas descentralizadas, nessas blockchains. É insignificante, 60 bilhões. Mas o medo de fuga de capital dos Estados Unidos para isso é grande. Há uma fuga para portos seguros nesse momento. Há uma fuga para ouro. Há uma fuga para diversificação de ativos. Deixar em dólar aqui, os bancos nem conseguem segurar o dólar. Para onde a gente vai? Tem Bitcoin, tem DeFi, tem isso e aquilo. Vamos para lá. Não. Então eles não vão consertar o problema, não vão consertar o colapso que existe nos Estados Unidos e vão impedir que as pessoas saiam desse sistema falido e entrem em um outro sistema que é o maior perigo do mundo. Um problema de 60 bilhões. Olha só o tamanho desse problema em relação às moedas do mundo, né? Estamos falando de DeFi, 60 bilhões. Mas o Bitcoin tem 400 bilhões. O Bitcoin é ínfimo. Tem 0,05% de todos os dinheirinhos da Terra, os ativos avaliados em dólares, 900 trilhões. Ouro, 12 trilhões. Ouro é 30 vezes maior do que o Bitcoin. 12 trilhões é o ouro. Real estate, ativos imobiliários, títulos, 300 trilhões. Dinheiro, 120 trilhões. Mas o problema são 60 bilhões de DeFi. Cuidado, galera do mal. Não caiam nessas conversas falcatrua. Embora estiveram certos ao dizer que são empresas que funcionam em blockchain, não existe descentralização, mas colocaram o problema do mundo nisso, que os hackers utilizam. Quanto dinheirinho passa por aqui? Muito pouco. Que existe lavagem de dinheiro. Os bancos, esse banco que acabou de falir aí, em que o Banco Central Suíço salvou, não vamos falar desse nome, ele recebe multa todos os anos, multas bilionárias por lavar dinheiro das falcatruas aí no mundo. Recebem essas multas e continua funcionando e prestando serviço para os mesmos falcatrueiros que mandaram dinheiro lá. Agora o DeFi não. Esse negócio aqui é o problema do mundo.